Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para gravar o próximo episódio do podcast, onde vocês votaram no nosso Instagram escolhendo o tema inseguranças. Então, hoje nós vamos falar sobre inseguranças, que também tem um pezinho ali com outro tema que nós já fizemos, que é autoestima. Então, a gente vai fazer uma conversa sobre esse assunto, tá bom? E não esqueçam, inclusive, de nos seguir lá no Instagram se você ainda não nos segue, que é @psicoessencial. Oi, gente, como vocês estão? Mais uma vez tendo aqui um podcast. Sim, esse tema é muito vinculado à autoestima, porque um movimenta o outro, vamos dizer assim. E dessa vez tivemos 4 opções. Então, valorizem, como eu sempre falo, né? Os nossos podcasts. Então, vamos começar, Juliana, né? Vamos começar falando aí do tema. Referente à insegurança. Então, inseguranças, que é o nosso tema, eu acho que pode ser até uma continuação do outro episódio, né? Que está interligado ali com os nossos medos, com essa incerteza ali do que vai acontecer. Acho que essas inseguranças que a gente tem no nosso dia a dia, elas também estão atreladas a algumas vivências que nós tivemos, esse medo ali do futuro. Então, tem toda uma ligação. É aquela questão, né? Muitas vezes é normal, vamos também normalizar um pouco a insegurança, porque às vezes as pessoas acham que todo mundo tem que ser muito seguro, mas ninguém, não tem como ser o seguro 100%, é como nós falamos e nós sempre colocamos as nossas vivências aqui, quanto nós não pensamos em segurança para começar o podcast mesmo. Era uma insegurança, a gente não tinha uma ideia de público, a gente não tinha uma ideia de pensar que alguém ia escutar, e a gente está tendo um alcance muito bacana. E é aquela coisa, nós queremos prever muito, nós queremos tudo muito certinho, nós queremos, né, um perfeccionismo muito, muito grandioso. Então, a insegurança não passa para nenhum momento a gente para analisar, né? Nós só queremos sentir. Aí gera ansiedade, a autoestima baixa e vai desenrolando outras coisas, né? Então esse é o ponto, quanto que a gente quer adivinhar as coisas, e não necessariamente dá para fazer isso, como a gente fala das disfunções de pensamento, né? Quanto que a gente não tem provas o suficiente, a gente começa a criar uma problemática muito grande, né? Esse é o ponto maior. Então, agora que eu vi que eu tava com o microfone fechado. Eu acho que a gente acaba generalizando muito, né? A gente pega alguma vivência parecida ou alguma situação que nos gera esse medo e a gente já generaliza que, poxa, acho que não vai dar certo, talvez aquilo não seja um bom tema, até pegando o podcast, né? Será que vai ter um alcance legal? A gente já generaliza como algo ruim, como algo negativo, que a gente não vai conseguir realizar. E esses medos, essas incertezas, a gente só consegue passar por elas, consegue gerar ali uma segurança do que a gente está fazendo. Então, uma outra vivência, né? A Rô, ela já atendia antes, né? Quando eu comecei. Então, para ela já era um outro momento. Quando eu iniciei, por mais que eu já tivesse, né, formada, já tinha a experiência da faculdade com estágio, mas gerou uma insegurança, né? Será que eu vou conseguir fazer? Será que vai dar certo? Como é que vai ser? Eu lembro do primeiro atendimento, né? O coração batia junto com a fala, né? Um nó no estômago, né? Uma coisa, nossa, vai ser bem difícil. E hoje é super natural. Não que não bata ainda medos, inseguranças, por exemplo, um tema diferente que surge, uma demanda diferente de algum paciente, ou situações que são mais delicadas, né, pra gente, de vivências nossas, ou o próprio tema em si, né, a gente pegar ali alguma coisa voltada a luto, idealização suicida, que são temas mais delicados, né, eu acho que qualquer coisa assim vai continuar gerando um desconforto, mas a naturalidade de estar aqui atendendo, né, de estar conseguindo fazer, ela vem com a prática. Então, se eu parasse naquele momento e falasse, não vou atender, não quero, né, eu não vou conseguir fazer, eu tô com muito medo, eu não estaria neste momento agora, né, com os meus pacientes. Então, a gente vai precisar enfrentar esses medos, aos poucos, mas enfrentar.
até que vire natural. É aquela coisa, né, que às vezes nós sentimos alguma coisa, algum sentimento, alguma emoção, algo, independente da forma que as pessoas nomeiam isso, nós esquecemos que muitas vezes não é a verdade absoluta. Então, pode ser que dê muito certo, pode ser que não. Então, por que nós só focamos na parte negativa, né? É uma necessidade de resolver problemas que, às vezes, eles nem existem, né? Isso é um ponto muito importante. Sim, no primeiro atendimento, depois que eu saí da clínica, fiquei, assim, muito nervosa também. Falei assim, poxa, não tem mais supervisão, né? Assim, que era atendimento. Por exemplo, eu e a Juliana, nós começamos a atender em dupla. Então, não tinha ninguém aqui do meu lado, né, para auxiliar ou para discutir caso e levar já diretamente esse único caso para a supervisão. Então, e aí, como já teve até uma caixinha de pergunta falando sobre convênio. Então, assim, a demanda era muito grande, porque convênio nós temos uma demanda muito maior, né? E era uma demanda muito grande. Então, assim, que momento que eu ia parar para analisar, parar para pensar, parar para entender? Então, assim, foi muito, eu fiquei muito apavorada também. Até porque a gente tinha um paciente na época da faculdade. Tinha nós já atendemos o grupo, né, de adolescentes também. Mas era assim, tem pessoas aqui, supervisão logo em seguida. Então, assim, não demandava de nós, mas também nós tínhamos, parecia que o ambiente trazia aquela proteção, mesmo com ansiosas, né? E quando sai, né? Como que é? Mantemos a supervisão sim, mas é diferente, porque as demandas são diferentes. Os transtornos não são diferentes, as pessoas são diferentes. Então isso causa essa insegurança, né? Porque nós temos necessidade de manter o controle. Essa é a questão. Quanto nós temos necessidade de manter o controle sobre as coisas. E aí a questão da ansiedade aí, da vida, né? E gera, né? Não tem como. Então, assim, também fugir 100%, porque aí já pegando o filme, né? Divertidamente, não tem as emoções ruins, é que a gente não gosta de algumas sensações que elas causam, né? Mas a ansiedade, ela vem muito mais para te sinalizar, assim, de algo novo, de algo para você se organizar com aquilo, né? E não para gerar um sentimento mais delicado, gerar ansiedade no sentido ruim mesmo da coisa. Então, por exemplo, no primeiro atendimento, eu não tenho controle do que vai acontecer no atendimento, que vai ser o primeiro amanhã, 8 horas da noite. Mas eu tenho como me organizar hoje. Então, eu já tinha, por exemplo, conversado um pouquinho ali com o paciente pelo WhatsApp, então eu já sei mais ou menos o que ele vai trazer nesse primeiro momento, eu já posso me organizar, já posso deixar a anamnese já aberta, já posso pegar alguns pontos que eu gostaria de verificar com ele, então eu posso me organizar com isso. Mas o que vai acontecer de fato é só no dia, que é o que a gente tenta ter controle absoluto, né? Não, eu já preciso saber o que vai acontecer, eu já preciso tomar conta, eu já preciso ter 100% de controle, e que são coisas que a gente não tem. Sim, e eu vejo assim que muitas vezes essa necessidade de controle, o quanto é cansativo, né? E fora as expectativas geradas, né? Aquelas expectativas muito grandiosas. E eu quero voltar a falar um pouquinho também da questão no Divertidamente, né? Do filme. Eu não sei, como que é o nome da principal, Juliana? Da loirinha? Riley. Ela. Lá na cabecinha dela, o quanto que a personagem lá, da felicidade, né? Retirava os comportamentos, os pensamentos ruins, né? Como é dito como ruins, mas são vivências da vida e não tem o que fazer. Então, assim, ela não sabe lidar com frustração, porque sempre estamos evitando, fugindo dessas situações que nós nomeamos como ruins. E assim, ela não sabe lidar. Por que entrou a ansiedade? Por que entrou aquele caos todo? Porque ela não sabe lidar desde do momento que ela conseguiu tomar decisões, que ela começou a vivenciar, ter uma vivência maior com outras pessoas, porque tudo era retirado dela. Tudo era, jogavam lá pro... Eu vou colocar o nome, porque eu não sei se é o nome. Existe o nome, Laguinho do Esquecimento.
Acho que é Ilha do Esquecimento. Olha, não tava tão ruim, né? Ilha do Esquecimento. Então, assim, porque é isso, a gente só quer esquecer. Gente, nós temos que vivenciar. Existiu uma história, existiu uma vida, existiu uma frustração, algo que não nos agradou. E aí nós fugimos do que não nos agrada e queremos agradar totalmente as outras pessoas para que elas não passem também por frustração. Aí cria uma expectativa, cria insegurança, cria uma autoestima baixa, porque eu jogo nas pessoas a minha insegurança para que elas suprem isso, podem suprir isso. Aí elas não conseguem suprir, e aí como que fica? Então é muito cansativo. Né? Até mesmo quando a gente recebe alguma coisa bacana, a gente não sabe receber. Essa é a parte principal, que no exemplo clássico da blusinha, né? Como essa blusinha tá bonita. Ai, comprei, tá. Não tô te perguntando, eu tô falando que a sua roupa tá bonita. Foi só R$10 na lojinha ali da esquina. Pois é, gente, eu não quero comprar, às vezes não vai ficar boa primeiro, que eu quero saber que é R$10, né? Então assim, nós não sabemos viver sobre elogios e não sabemos viver frustrações. Nós queremos ser perfeitos. Essa é a parte difícil. E quando eu faço alguma coisa, eu também não sei visualizar. Olha como é cansativa a vida de muitas pessoas. Então... E muito disso também gira em torno das comparações, né? Então, de me comparar, mas o outro consegue, mas o outro age de forma natural, mas o outro consegue fazer tantas coisas, eu não consigo. A gente precisa separar isso. Sim. Cada um tem uma facilidade em uma coisa. E eu também só vou conseguir a partir do momento que eu também tentar fazer. Eu posso ser que eu realmente não consiga, mas eu preciso tentar fazer isso. Eu preciso tentar me expor a essa situação. Agora, a facilidade do outro é do outro. Sim, é aquela coisa, a gente vê, nossa, aquela pessoa faz tantas coisas no dia dela. É porque ela tem mais tempo que você, né? E às vezes nós não temos tanto tempo assim. E a gente só mostra que nós somos super produtivos. Eu acho que hoje que a internet, vamos pegar a internet que tá mais, assim, nós estamos recebendo mais essa questão de emocional, mas antes tinha que ser tudo perfeito. Se eu ficar, como eu falei, foi em algum lugar que eu falei, se eu ficar seguindo psicólogo e ficar me comparando com os psicólogos da vida aí, que muitos tiram foto do livro, da caneca, de chá ou de café, ou da planta. A gente fala, nós fazemos isso, lógico, porque isso vivemos de café às vezes, né? Então, existe. Mas não é só isso. Ele não tá o tempo todo tomando café sentado na poltrona, pensando, lendo um livro. Não, às vezes ele tá estudando porque ele tá desesperado, porque existe um paciente com uma demanda muito difícil. Às vezes ele tá fazendo um relatório, às vezes ele tá estudando, então só foi o momento daquela foto. Sim. E a internet, ela só traz o momento da glória, né? Da glória, nossa. Não somos nós mesmos. As fotos maravilhosas, maquiadas que estamos aqui. Né? Não é uma realidade. Não é uma realidade. Não é o tempo todo que estamos aqui. Porque assim, quando nós aqui, na semana que nós não estamos fazendo o podcast, às vezes surge uma reunião ou outra, porque nós temos coisas em comum. Nós fazemos uma chamada de vídeo, né? Não é isso, não é o tempo todo dessa forma. Né? Principalmente quando nós trazemos transtornos, falamos de transtorno, nós não tem como saber, dá para saber sobre o DSM porque você estudou alguma coisa, mas não tem como decorar o DSM inteiro. Então, é difícil, as pessoas têm essa comparação por situações que elas não vivenciaram e elas não sabem a respeito. Sim. Até trazendo um pouquinho para um outro lado, em relação à parte corporal, peso, muitas pessoas geram várias inseguranças com elas mesmas nessa comparação desenfreada com as redes sociais. Então, com aquela blogueira, com aquela musa fitness, com não sei quem, não sei o que lá, e aí começa a seguir um padrão ali de pessoas que tem mais ou menos o estilo que ela gostaria de ter, e aí aquilo vai gerando sofrimento. Porque aquela pessoa, ela, por exemplo, uma pessoa que tem um biotipo ali todo
né, dentro do que a gente vai denominar como o ideal, o perfeito que aquela pessoa está buscando, só que ela vive em torno disso, né? Ela fica horas e horas ali em torno da obsessão, né? Exatamente, virou uma obsessão. E aí a realidade do outro parece muito fácil. Mas hoje dá pra gente ter esse padrão dentro da nossa realidade, a gente trabalha, a gente estuda. Será que eu consigo ter isso? Pode ser uma realidade muito fácil de alcançar, mas pode ser, no caso, uma coisa muito distante, porque aquela influenciadora ali vive só em torno de cuidar do corpo dela. Sim. E é isso que vende. Ela precisa disso. Às vezes ela nem gosta, mas ela precisa disso. Exatamente. Quantas pessoas não compram, inclusive, produtos, né, agora, esqueci o nome do negócio. Aquele que é whey. Quantas pessoas compram vários whey's ali para fazer, né, receitas e não sei o quê. Nunca tomei, não posso palpitar. Mas eu vejo muita gente postando sobre o whey. Que tem gosto disso, você consegue trocar isso por brigadeiro, e aí você consegue manter uma dieta. E aí depois, em contrapartida, eu escuto várias pessoas falando assim, não tem gosto nenhum de brigadeiro, não tem gosto nada. Porque elas, muitas vezes, elas estão só divulgando um produto e estão sendo pagas para isso. Então, não é uma realidade. E a gente compra isso que eles estão falando. E o pior é que as pessoas não vão procurar um profissional para ver se é isso que realmente tem que ter a troca. Sim. Então gera uma comparação com a vida do outro, que às vezes é só um marketing que ele está fazendo. Sim. E aí a gente não alcança os mesmos resultados, porque aquilo ali não é uma realidade, e aí o sofrimento é nosso. A gente tem que lidar com ele. E é aquela questão, né? Trabalho enquanto eles dormem, que o povo fala aí bastante. Fala. Então, assim, poxa, eu tenho que ficar 24 horas trabalhando. Eu preciso dormir, eu tenho necessidade. Então, assim, e a gente se sente muito culpada pela vida do outro, né? Eu fico gerando culpas sobre o meu desenvolvimento, que nem a Ju falou. Sobre um corpo que alguém julgou que é um padrão, porque assim, né? Quem? Se alguém souber, por favor, me avisa, né? Quem, né? Julgou que é um padrão e que é um padrão a ser seguido, e aquela coisa, às vezes a pessoa trabalha com esse corpo, então não necessariamente eu preciso seguir esse padrão, você não precisa. Às vezes você não gosta e você tenta se encaixar. Eu acho que as pessoas querem se encaixar em tantos lugares que elas não pertencem, que eu não sei, não faz muito sentido. Porque elas se tornam mais impulsivas do que analíticas. Elas não analisam a situação para ver se isso faz sentido, né? Então, assim, são pontos. Se torna uma obsessão, uma coisa que você deixou até de ter controle sobre a sua vida e a sua própria culpa. E não sabe nem como começou. Não sabe. Então, assim, é uma situação muito complicada. Como eu até peguei dos psicólogos, que é muito mais fácil, né? A gente vê os psicólogos tudo lá, tirando foto dos livros. Nossa, como essa pessoa é culta. Nossa, consegui pegar um livro hoje, porque eu atendi o dia inteiro. Nossa, que ruim, eu sou uma psicóloga ruim. Poxa, você também já criou um bom comportamento e você tem que estudar para isso, sim. Mas você tem que adaptar a sua rotina, porque nem todo mundo segue a sua mesma rotina. E as pessoas falam 24 horas é para todos, mas eu não sigo o tempo de todos. Eu posso ter o mesmo tempo no relógio, mas a minha biologia é diferente, o meu trabalho é diferente, as minhas metas são diferentes. E aí, como que faz? Então, situações... Eu acho que até pegando a nossa vivência, Rô, a Rô, ela é muito mais, pelo que a gente conversa, né, em relação ao trabalho, ela produz mais à noite, não à noite em si, mas ela vai mais tempo à noite. Eu chego em um determinado momento que à noite, sim, esquece, meu cérebro já não funciona mais, só que eu já consigo produzir mais na parte da manhã. Então, assim, a gente tem horários diferentes, a gente tem formas de trabalhar diferente. Então, por exemplo, pensou se a gente começasse a querer fazer esse tipo de comparação? Então, se a Rô, ela ainda tá fazendo alguma coisa, tá ainda produzindo, 10, eu preciso seguir a mesma coisa. Não, eu não preciso seguir a mesma coisa. Sim.
E aí a gente não Que a dorme, né? Porque realidade aí eu vou dela me é uma. comparar com você dormindo de manhã. Acabou a vida. Não dorme. Pronto. Bola de neve. E é isso. Eu acho que eu sou muito noturna, assim, nessa parte, assim. Ah, de ler, eu leio às vezes da tarde, tal, mas eu sou mais noturna. A Ju acorda. Eu tô sonhando enquanto a Juliana tá dormindo, tá acordada fazendo 1000 coisas. E não. Já tentei ser essa pessoa, mas não dá. Nós podemos tentar. Não deu certo? Volta com um novo plano. Não dá. Volta para dentro da sua realidade. Volta para dentro da sua realidade. Esse é o ponto importante, essa é a questão, né? Tanto que a gente pode falar que nós temos públicos parecidos e também temos públicos totalmente diferentes. Que nem a Ju trabalha muito com obesidade e emagrecimento. Eu não trabalho com esse público. Pode estar atrelada ao transtorno, porque às vezes sim, as pessoas descontam na comida, né? Ganho rápido, né? A substituição de ganhos. Então eu tenho que saber algumas coisas, sim. Mas não especificamente como a Ju. Aí eu vou começar a cobrar porque eu não sei, eu não entendo de uma maneira mais profunda sobre obesidade e emagrecimento. Não dá. Então, eu atendo mais um outro tipo de público. A Ju já tem esse público também. Mas não necessariamente ela precisa ampliar a agenda dela demais para atender também só esse público. Como que fica as minhas vontades, os meus gostos, os meus objetivos? As pessoas crescem dessas palavras. Meus, são as minhas vivências, são os meus objetivos. E não passa a ser o objetivo de outra pessoa. Sim. Que às vezes elas nem conhecem. Uhum. Que nem as blogueiras da vida. Exatamente. A gente tem preferências dentro da clínica que são preferências também diferentes, né? E isso não significa que uma está certa e a outra está errada. A gente só tem preferências. A gente se dá identificações. E, por exemplo, eu preciso me enquadrar no público 100% que a rua atende. Então, eu tenho que mudar tudo que eu já tenho e ir para esse lado. Vai me gerar sofrimento. Porque não é a minha identificação ali. Sim. Imagina só o quanto que você vai ter que reorganizar toda a sua vida por não ser um objetivo. Então é aquela coisa, nós podemos saber. Nós sabemos. Que nem a questão vamos pegar o público que tem ideação, né? Quer sumir, vamos dizer assim. Porque eu não sei se isso também causa dificuldade no vídeo. A Juliana, ela pode saber, ela sabe muito, porque pode vir um paciente com essa demanda. Sim. Mas o público dela é obesidade e emagrecimento, que pode ter essa demanda também. Então, assim, é isso, nós podemos estudar muito sobre tudo, mas às vezes temos alguns pontos que focamos mais. Eu trabalho muito na DBT, Juliana trabalha muito na TCC. Então é isso. E elas se encontram, inclusive. E elas se encontram demais. Porque somos comportamentais, análise de comportamento, TCC e DBT. E a gente entende isso, entendemos isso. Esse é o ponto diferente. É entender e vivenciar. São coisas diferentes. Sim. Totalmente. Então esse é o ponto de organização. Organiza através das suas metas e objetivos. As metas das pessoas não são as mesmas que as suas. Sim. Isso, e por que é importante, então, a gente ter o nosso conhecimento, né, sobre nós, o autoconhecimento, justamente para entender o que são os meus objetivos, o que eu tenho de preferências dentro dessa situação, o que eu quero realizar, para que você consiga traçar metas e caminhos para você mesmo, não para o outro. Então, e aí a gente já tem uma insegurança, nós temos uma insegurança de chegar a esse ponto chegar ao ponto de falar assim, poxa, eu quero isso. Imagina querer a meta de outra pessoa que você não tem controle, você não sabe como que faz, não funciona para você. Se nós já temos as nossas próprias inseguranças por decisões. Então fica muito difícil. Como não ter uma ansiedade aí? Como não gerar algo a mais? É complicado. E fora os ambientes invalidantes, que aí a gente nem vai falar sobre isso hoje.
que entra nessa questão. Aí acabou 3 horas de podcast. Vocês vão querer matar a gente. Não, hoje vai ser rápido o podcast, até mesmo porque precisamos ser pontuais. Porque a insegurança, nós não podemos negociar as nossas questões. Por isso que tem que ser algo até mesmo pontual para você entender que escutar, entender, analisar e decidir. Porque se for extenso demais também, não vai ser pontual, não vai ser uma coisa que você realmente vai analisar. Como outros que nós já fizemos 1 hora e pouco, porque precisava de uma análise, precisava trazer critérios, precisava explicar muito melhor, de uma maneira boa. Sobre insegurança, não. É você que tem que tomar as decisões, não somos nós. Nós só temos que trazer as teorias. E as nossas vivências, como nós sempre trazemos. Eu acho que nada melhor do que exemplos, né? Para que as pessoas consigam entender mais sobre isso. Então, a gente traz as nossas vivências. Aqui é como se fosse um diário nosso, né? A gente vai contando coisa nossa. É humilhações. São humilhações. Né? Tudo bem, tudo certo. Né? Sim, né? E aí, até falando disso, né? Porque lá no começo era uma insegurança muito grande do podcast. Nossa. Hoje a gente começa a abrir e trazer coisas íntimas. Tanto que nós ficávamos durinhas, assim, ó. Agora já é... Juliana cantando, por favor. Vamos no episódio que a Juliana canta, Gabriela. Não cantarei mais, porque este momento foi... Olha, a vergonha. Eu fico tão à vontade que aí às vezes sai. Porque essa sou eu, no dia a dia. Estou feliz nesse momento, que eu fiquei, nossa, querida, tudo bom? Foi só um trechinho de Gabriela, mas... Eu ia falar de novo sobre isso, só que eu pensei, não. Já falei. Mas vamos lá. Você é repetitiva, né? Não precisa, vai que, né, estende a música. Mas ok. Então, assim, como nós falamos, né? Já aconteceu, já precisei levantar no podcast pra cuidar de cachorro, já apareceu Melissa, já apareceu a cachorrinha da Ju. Então, se tornou... eu entendi que o ambiente deu essa possibilidade porque nós iniciamos alguma coisa. Nós demos os primeiros passos, que era um objetivo, onde a gente percebeu que dava para fazer, onde a gente percebeu que faz muito bem, porque nós esperamos o podcast acontecer e estamos levando informação. Então, tudo calhou para as nossas vivências, calhou a agenda, calhou tudo certo. Somos técnicas, praticamente, né? Cortamos vídeos, publicamos, várias coisas já aconteceram, né? Então, assim, é isso. E agora a gente tá profissional, porque as duas agora tem microfone para melhorar a qualidade. Sim. Investindo para vocês. Né? E nos sentimos muito bem com isso. Então, assim, tem várias coisas que a gente não tinha antes. Antes eu atendia na cama, com um tablet, que a qualidade não era tão boa. E hoje temos o cenário, temos os microfones, as câmeras. Como falamos, nos tornamos um pouquinho, porque precisamos melhorar mais técnicas, colocamos vídeo, agora tem uma capa, antes não tinha capa, a gente só jogava o vídeo pronto. E entendemos mais ou menos mixar um pouquinho o áudio, porque antes era muito alto, o outro era muito baixo. É isso. Perceber o objetivo, entender que tem altos e baixos e seguir se faz sentido. Insegurança sempre terão, então não tem jeito. Nós somos... É nosso isso. Nós não queremos o novo, nós queremos manter na mesma zona de conforto. Com certeza. Certo? Certo, pessoal. Terminamos por hoje. Hoje terminamos, Juliana. Não que nem o último que eu dei tchau 3 vezes e você ficou falando. Pra você ver como eu fico empolgada aqui. Pois é. E olha aqui, eu que tenho déficit. Né? Tudo bem. Pessoal, como a Rô falou, então é um vídeo um pouquinho mais curto para ser mais objetivo, tá? Para que vocês possam entender mesmo, né, todo esse contexto aí das inseguranças. E a gente vai depois abrir, né, outras enquetes no nosso Instagram para que vocês possam votar nos próximos temas e a gente possa trazer, né, sempre mais conteúdos aqui para vocês.
Então, reforço, se vocês ainda não nos seguem, é @psicoessencial. Botem lá, vão lá nas caixinhas, tem post. Essa semana eu e a Juliana vamos dar uma descansada boa. Vamos o quê? Ser blogueiras. Então, por favor, reforcem. Vamos nos esforçar. Tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo podcast. Tchau, pessoal. Muito obrigada por hoje, viu? Tchau, tchau.